Bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês neste café da manhã com Jesus, que eu venho compartilhar com vocês aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe teu like. Compartilha, comenta, né? E juntos vamos semear a palavra de Deus juntos, né? E quando você deixa o seu like, né? Esse vídeo será entregue a mais pessoas, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios 3, versículo 11, que vai nos dizer assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Aleluias. Esses dois versículos maravilhosos, né, que nos ensina, né, muito, falou grandemente ao meu coração, em que eu venho buscando ao Senhor para que Ele me ajude, né, na criação dos meus filhos, né, e da mesma forma me fez entender, foi a forma que Deus ministrou meu coração sobre aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, de como o Senhor age na minha vida também, né, como Ele é o meu Pai e Ele também nos corrige, nos disciplina, porque Ele nos ama, né? Da mesma forma, nós também fazemos com os nossos filhos, né? E para que a gente venha entender, né, o que é repreensão do Senhor, ou o que é a correção de Deus, ou que a gente venha ser sábio para entender, saber separar o que é uma correção, repreensão de Deus em nossas vidas, ou o que é a consequência de nossos atos, né? Muitas das vezes Deus não está nos repreendendo, às vezes a gente está tendo as consequências de atos que venhamos cometer, né? E vão gerar consequências, né? Aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E às vezes será, né, realmente a repreensão de Deus, né, a disciplina do Senhor, mas que a palavra nos diz, né, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, né, nem se magoe com a repreensão, né, que a gente venha a entender que o Senhor, Ele nos corrige, o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama, né, como diz na palavra, que os pais também fazem isso com os seus filhos, né? E falando mais desse versículo, que eu busquei ao Senhor para que Ele viesse me ensinar a como corrigir e ensinar os meus filhos, e o Senhor ministrou isso ao meu coração, né? Falando sobre a disciplina dos filhos, né? Que os nossos filhos, né, precisam ser corrigidos por nós pais, né? E assim tendem a ser mais honestos, obedientes, inclusive a Deus. Né? O mundo hoje, muitas das vezes, muitos pais não querem corrigir seus filhos ou acham que estão sendo duros demais, mas a palavra nos ensina que nós devemos sim corrigir, porque Deus nos corrige, né? Imagina se Deus não colocasse limites, né? A palavra de Deus está aqui para que possamos meditar nela e obedecer aos seus mandamentos, ouvir ao Senhor e entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. O Senhor nos ensina demais, a palavra dele nos ensina como devemos agir, como devemos fazer. Da mesma forma nós fazemos com os nossos filhos, né? Nós ensinamos a eles que não podem roubar, que não podem pegar nada dos outros, que eles venham a dividir aquilo que têm, né? Que eles venham ser educados, falando por favor, obrigada, né? Não bater, não brigar. Isso a gente ensina aos nossos filhos, e muitas das vezes nós deixamos de castigo, né? Ou venhamos aquelas crianças que são mais venham ser mais rebeldes, nós temos que agir também com uma disciplina mais forte, né? Vir até discipliná-los com algo mais que venha ser preciso, né? A Bíblia diz que nós devemos disciplinar o nosso filho com a vara, né? Eu sei que no mundo de hoje muitos não mais utilizam isso, não mais levam a sério isso, mas a Bíblia nos ensina, né, que se for preciso, né, primeiro a gente conversa, a gente coloca na disciplina, né, no castigo, e se for necessário a gente vem a disciplinar com a vara, porque da mesma forma Deus faz isso conosco, né? Quando somos um filho que ouve, que possamos ser filhos que ouvem a voz de Deus, né? Quando o Senhor nos repreende,
possamos ouvir e entender que nós vamos buscar a Deus para que Ele nos ensine e nos mostre o caminho certo, né? Mas infelizmente tem muitos que, em vez de buscar o Senhor, de ir para os pés do Senhor, se rebelam e ficam rebeldes, né? Contra o Senhor, com raiva pela sua repreensão, por aquilo que Deus está ali propondo, né? Mas é por isso que a palavra nos diz, né? Não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Deus é amor, Ele é justo, Ele é um Pai que entende aquilo que nós necessitamos. Deus sabe o que nós precisamos, Deus já viu o nosso futuro, Ele anda pelo passado, pelo presente e pelo futuro, então Ele conhece tudo. Muitas das vezes nós somos repreendidos e nós não queremos aceitar, mas que a gente venha entender que a repreensão do nosso Pai, né, que a disciplina do nosso Pai é para o nosso bem, da mesma forma que nós pais fazemos com nossos filhos. Quando nós não damos tudo que eles querem, né? Deus faz da mesma forma com a nossa vida, né? Deus não entrega tudo que nós queremos, né? Às vezes nós oramos, nós pedimos e às vezes nós não recebemos, porque Deus sabe que nós não estamos preparados para receber ou que nós não vamos dar conta daquele algo que nós pedimos. Nosso Pai é sábio, da mesma forma nós pais fazemos com os nossos filhos, né? Quando os nossos filhos nos pedem algo. Ou às vezes até mesmo nós podemos fazer um esforço para dar, mas vemos que não podemos ceder a tudo que nossos filhos venham pedir, porque eles precisam de limites, até mesmo quando eles pedem para ser, né, tirados do castigo ou o que eles venham fazer. Às vezes a gente tem que deixar, né, para que eles possam vir a aprender, né, com aquela disciplina, para não vir a fazer mais, né? E com isso, quando nós corrigimos os nossos filhos, quando nós ensinamos, né? Nós tentamos fazer sempre com muito amor, porque Deus faz isso conosco, né? Vamos criar filhos obedientes, honestos, né? E filhos que vão estar sendo também tementes ao Senhor e obedientes, né? Porque aquele que obedece aqui aos nossos pais terrenos também obedecerá ao nosso Deus que está lá no céu, né? Então que a gente venha ser filhos obedientes e que a gente não venha se magoar, nem ficar triste, até mesmo às vezes com palavras duras que nós recebemos dentro da palavra do Senhor, né? Ministrações em que a palavra tem que ser pregada e às vezes a ministração é uma exortação, né, um pouco mais dura, mas que a gente venha entender que a repreensão do Senhor é para o nosso bem, né? É para o nosso bem, porque nós pais também fazemos isso com nossos filhos. Nós também repreendemos para que eles não venham errar lá na frente, né? Nós corrigimos a eles, porque nós o amamos. Deus nos ama muito e por isso Ele nos corrige, né? E às vezes não é correção do Senhor, né? Como a gente vem entender nessa palavra, às vezes é consequência dos nossos atos, né? Às vezes não é Deus que tem a culpa daquele mal que está nos acontecendo, daquele algo de ruim. Às vezes fomos nós que plantamos isso e estamos colhendo, né? Então a gente vem a ter sabedoria, a entender o que é consequência dos nossos atos e o que é repreensão do Senhor, né? O que é a disciplina de Deus em nossas vidas. Mas para tudo isso nós viemos buscar a Deus de todo o nosso coração, estar perto dEle e entender que o nosso Deus é perfeito, cuida da gente nos mínimos detalhes. E esta palavra nos ensina muito para eu, você, pai e mãe, venha aprender a disciplinar o seu filho, porque a Bíblia diz que nós devemos sim. Os nossos filhos precisam de limites, da mesma forma que nós precisamos. Deus nos dá limites e nossos filhos também precisam de limites, né? Nossos filhos não sabem, muitas das vezes eles, numa certa idade, eles não sabem, então nós precisamos ensinar a eles, né? E vai muito depender da forma que eles vão agir, né? Muitas das vezes os filhos são mais rebeldes, precisam de uma atitude mais enérgica de nós pais, da mesma forma Deus faz conosco. Tem aqueles filhos que obedecem logo quando Deus fala, e tem aqueles que se rebelam, não querem ouvir e querem seguir seus próprios caminhos, e mais na frente, né, quebram a cara e entendem que a repreensão do Senhor era para o bem, era para o seu bem, né? Mas que a gente venha entender, quando Deus falar conosco, quando Deus nos disser um não, quando o Senhor nos falar, né, nos repreender, que a gente venha pegar, entender e ver que o Senhor nos ama e Ele está falando para o nosso bem, como nós pais fazemos
com os nossos filhos. Esta palavra nos ensina muito, ela nos exorta, né? E ela nos dá a direção de como agir com os nossos filhos. A palavra de Deus, ela é muito sábia, ela vai te ensinar a ser uma boa mãe, um bom pai, um bom filho de Deus, um bom servo, um bom trabalhador, todas as áreas, né? Uma boa esposa, um bom marido. Ela é muito sábia, é uma sabedoria milenar que nos ensina há milênios, né? E eu espero que você também tenha aprendido demais com essa palavra, como eu aprendi também, né? Que os nossos filhos precisam ser disciplinados, sim, como Deus também disciplina a gente, né? Que somos filhos de Deus, também somos disciplinados, e que a gente não venha se magoar, mas que venha entender que o nosso Deus nos ama, e o pai faz isso com o filho, né? Quando repreende e ensina o caminho, é porque ama, né? Se você não ensina o seu filho o melhor caminho, se você não disciplina o seu filho, né? Isso não é ato de amor. Ato de amor é um pai que coloca o seu filho no caminho do bem e mostra a ele, ensinando princípios, né? Ensinando a ele como agir, né? Como ele deve se comportar na sociedade, como ele deve se estar diante das pessoas, né? Com educação. Se ele vem errar, que a gente venha repreender, que a gente venha sim castigar os nossos filhos quando eles estiverem se comportando mal ou estiverem errando. É bíblico isso, o Senhor nos ensina. E quando for necessário, né? Se for um filho muito desobediente, muito rebelde, mas que nós venhamos usar a vara sim para corrigir, né? Mas tudo com muita calma, muita paciência, né? Com muita sabedoria, que nós venhamos orar a Deus, pedindo que Deus possa nos ensinar como castigar, como repreender os nossos filhos, que até nisso Deus nos ensina, né? E para que Ele nos dê sabedoria de como disciplinar e castigar os nossos filhos, né? Filhos precisam de limites, como eu também, que eu sou filha de Deus, preciso. E o Senhor me repreende, Ele me exorta quando eu estou errada. O Senhor sempre me mostra onde eu estou errando, para que eu venha me consertar. Da mesma forma nós fazemos com os nossos filhos. Nós mostramos a eles onde eles estão errando, para que eles possam se consertar também. E lá na frente crescerão filhos obedientes, honestos. Que esta palavra tenha te abençoado, como me ajudou bastante também, né? E seja um missionário desta palavra, abençoe a vida de outras pessoas, e juntos vamos semear essa palavra na vida de outras pessoas, amém? Que você possa meditar nesse capítulo 3 de Provérbios, que há muita sabedoria, né, neste livro, e vai te ensinar muito, como tem me ensinado também. Deus abençoe grandemente.